Boa noite, pessoal. Prazer aí estar com vocês e tentar mostrar para vocês aí tudo que a gente pode oferecer no mercado, que a Huagang e a Brasil Soldas juntas, né? Já podemos falar que é uma líder mundial, tem mais de 75% do mercado na Ásia, tá? Aqui. Tá dando para escutar? Legal. Eu trouxe para vocês aqui hoje para a gente falar um pouco de solda, de brasagem. Eu acho que todos vocês aqui usam no dia a dia de vocês, né? E aí a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais do processo, um pouquinho mais da parte técnica. E também apresentar tudo que a gente oferece aí para o mercado em geral. Então, primeiro, é assim, vocês instaladores, né, no dia a dia aí, na parte da instalação dos ares, dos sistemas de refrigeração, tem uma diferença grande. A gente fala de soldador e brasador, né? O soldador é o que faz a soldagem. A soldagem é uma união de metais normalmente iguais, com uma temperatura próxima da fusão dos metais. E a brasagem, ela precisa sempre do terceiro elemento, que é o que vocês já conhecem bem, as varetas aí, principalmente o Foscopper, que é muito utilizado na união do cobre com cobre, né? Que aí a gente usa nos nossos sistemas. Então, qual que é a grande questão aqui? É a temperatura. Então aqui, ó, deixa eu ver aqui onde é o ponto, aqui é no vermelhinho. Ponto, tá. Aqui, ó, quando você olha numa soldagem, a temperatura dos dois elementos, ela fica mais ou menos igual. Tá, então você chega naquele ponto de caldear todos os materiais. Já na brasagem você tem um degrau, então ele te possibilita soldar materiais com temperaturas diferentes. Por exemplo, aço e cobre, que tem pontos de fusão diferentes, alumínio e cobre, que nós temos aqui solda agora para fazer esse processo com eficiência. Então, assim, a brasagem é muito importante na área de vocês, e é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos lá, os processos de brasagem, o que vocês mais conhecem é o maçarico, né? Mas ele também pode ter uma solda elétrica, pode ser uma solda por ultrassom, por frição, ou mesmo a indução aí nos processos industriais, que muito, por exemplo, a LG, a própria TCL, todos eles acabam usando um pouco de indução e chama na produção dos equipamentos que vocês instalam. Então aqui são as zonas. Então a brasagem é um processo que a parte onde você faz a união, ela acaba formando três elementos distintos. A parte que tem a mistura do material de brasagem com um lado, a parte que tem mais material de brasagem com o material que ele traz e o material de brasagem com a outra face. Então ele não tem uma fusão das duas partes, tá? Para ficar bem claro, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui, para ter uma ideia, é bem técnico, mas é a microestrutura de uma área abrasada. Então, o que é importante é ver aqui, são áreas bem pequenas que trazem a união, e não é toda uma fusão do material. Então, é uma temperatura que ela tem que ser bem controlada na hora de vocês fazerem o processo. Por que eu falo da temperatura? Porque tem muito processo que a gente vê, o pessoal acaba aquecendo mais um lado do que o outro, ou aquecendo a própria vareta de solda. E isso vai causar um problema futuro de vazamento, uma trinca e perda de gás aí que vai denegrir aí a qualidade do trabalho de vocês, tá? Então a brasagem, ela é um processo que ela depende muito da capilaridade. Eu não sei se vocês conhecem o termo capilaridade, alguém conhece? Então, a capilaridade é uma característica da brasagem. Por quê? Porque normalmente você tem que unir elementos por uma fresta bem pequena. E a solda entrar nessa fresta é por uma função da capilaridade. O melhor elemento que atinge a capilaridade é a prata. A prata que tem uma capilaridade mais alta de todos os materiais. Então ela consegue entrar por frestas mais longas
do que outros elementos. Então, quando você tem uma abrasagem com tubulações, que você quer uma área muito grande, uma penetração muito grande, o ideal é você colocar um pouco de prata na liga, que aí são soldas que são um pouco mais caras, que vocês devem conhecer também no mercado. Então aqui é um teste de capilaridade, né? Só para ter uma ideia. Então, em função da fresta, tá vendo? A força capilar vai levar a solda em alturas diferentes, que é justamente a penetração no material que vocês realizam a abrasagem. Então, se for 2 tubos e a folga, por exemplo, estiver muito grande entre eles, né, ou ele encostar de um lado e deixar uma folga grande do outro, o que vai acontecer é isso, ele vai ter pouca penetração. Então você tem que ter uma folga bem controlada para você levar o material no lugar onde você quer. Aqui é um pouquinho também da altura, da capilaridade, né, da penetração e da força capilar em função da folga. Então vocês veem aqui que a folga, a gente está falando em décimos de milímetro, né, uma folga bem pequena, a olho nu, e não pode ser aquela folga que você vai, às vezes, sobrar 1 milímetro de distância entre os materiais. Para você adicionar o elemento de brasagem é meio perigoso, ele não vai ter força para poder fazer uma boa brasagem. Então aqui é a mesma coisa, a gente está falando de força, né? A pressão capilar em função da folga. Então quanto maior a folga, menor a pressão que você vai atingir. Aqui, ó. Então, você vai fazer a junta de tubulação. Então, isso aqui são detalhes bem importantes. Se você observar, ó, aqui é uma forma correta de se fazer, que você mantém uma folga constante entre as paredes. Então, você faz uma bolsa, mas ela fica com uma folga constante. Ou aqui que você também penetra no material, num convite, de uma forma a ter uma fresta constante. Se você fizer isso aqui é apropriado para solda, não para brasagem. Então, se você abrir o elemento para aplicar o material, não vai ter um bom trabalho. Se você fizer esse tipo de bolsa aqui também, onde você abre a folga, vocês vão ter problema na hora de aplicar a solda. Você vai usar muito material e não vai ter uma boa brasagem, ele não vai estar firme. Porque ele não tem aqui o elemento ele fica muito aberto e a folga não é propícia para brasagem, tá? Então são algumas dicas que a gente está trazendo para agregar. Depois a gente pode passar isso para vocês, a gente tem postado bastante coisa no Instagram, para vocês que fazem esse trabalho no dia a dia, aprimorarem aí esse conhecimento. Então, olha lá. Esse é uma boa brasagem, né? Você olha a folga, aqui é o metal que você está adicionando, que seria a vareta. Na hora que você faz o aquecimento, ela vai fazer uma penetração completa e vai formar esse menisco dessa forma aqui, formando uma barriga no sentido da folga, né? Tem muitos trabalhos que a gente verifica no mercado que ele forma uma barriga ao contrário aqui, dessa forma. Isso significa só que a solda não teve uma boa penetração, ela ficou superficial e aí ela se acumula nessa borda, tá? Então isso é um indício para uma verificação visual de vocês de uma boa ou uma má qualidade na brasagem. Então quando vocês estão fazendo o serviço, observe, ele tem que ter uma boa penetração e formar um menisco no sentido correto, que fique bem aquela ondinha tendendo para o furo. Então, o problema é o seguinte, quando você faz o aquecimento, o ideal o que é? Você faz o aquecimento das partes para chegar na temperatura do elemento de brasagem. Então você vai aquecendo o cobre e não alimenta com o elemento de brasagem. Quando ele chega na temperatura adequada, você encostando a vareta, ele vai fluir. E aí ele vai atrair para dentro da folga. Cobre com cobre, ou cobre com aço, ou cobre com latão, qualquer um deles. Não, então, o cobre com alumínio é uma solda um pouco diferente.
Mas ela também, ela tem menos efeito capilar, que nem eu estava falando, porque o cobre e a prata eles trazem uma força capilar maior. A liga que solda alumínio é uma liga de alumínio com zinco. Então ela tem pouca penetração. Normalmente na hora de você fazer a tubulação ela vai ficar mais sobreposta do que penetrar. Tá? É mais difícil, né? E o zinco ele acaba protegendo de uma oxidação. Mas foi boa a sua pergunta, gostei da interação. Então aqui, ó, mais ou menos o que a gente estava falando, ó. Essa é uma situação, normalmente a gente faz isso, né? Você vai soldar uma tubulação, você acrescenta o elemento aqui em cima. A força capilar, ela não vai descer pela gravidade, ela vai descer para a temperatura. Então, por exemplo, até se você fizer uma solda desse jeito, ela vai subir e formar o menisco aqui em cima, desde que você aqueça na posição certa, desde que você esteja com o corpo na temperatura que você precisa para abrasar, que é o que é indicado em cada liga. A solda Foscopper normalmente é em torno de 700. Essa solda que você colocou para alumínio, ela vai trabalhar em 400 graus.